Tem alguma coisa, alguma decisão, alguma escolha que você já tenha tomado que tenha mudado a sua vida? Sim, meu casamento. Eu escolhi casar com 15 dias de namoro, fui pedida em casamento, aceitei. Com 2 meses e 10 dias eu estava casada e isso mudou minha vida. Deu uma reviravolta. Você deixou de fazer alguma outra coisa devido a essa decisão? Deixei. Eu estava assim com planos já quase concretizados de uma montagem de uma academia na minha cidade e eu casei com meu marido e fui morar no Amazonas. Então foi uma decisão assim bem radical que mudou minha vida. E eu não me arrependo, sou muito feliz. Você já parou para pensar nas diversas decisões que tomamos ao longo do dia? O que fazer, o que comer, o que vestir? Essas são algumas perguntas persistentes do nosso cotidiano. Casar ou não casar? Ter filhos, escolher uma profissão, se formar, fazer intercâmbio, mudar de cidade ou de trabalho. Será que nossas escolhas são feitas por nós mesmos ou, de certa maneira, seguem um padrão imposto pela sociedade? O que determina as nossas escolhas? O destino ou o subconsciente? O Antenado de hoje fala sobre escolhas e suas consequências. Então não sai daí, porque o programa já está no ar. A tomada de decisão e a questão da escolha, ela é conflitante porque para que eu possa escolher alguma coisa, eu preciso necessariamente perder outras. Então, ninguém quer perder nada, a gente só quer ganhar. Então, no momento que eu tenho que escolher, eu tenho que colocar, pesar, né, algumas situações e é muito conflitante, não só para o adolescente, para o adulto. E saber que toda escolha, ela não é livre. Porque a partir do momento em que, quando eu escolho, eu estou influenciado pelo meu social, pela minha cultura, pela parte econômica e familiar, isso já gera conflito. Bom, a escolha vem do livre-arbítrio, né? Mas essa escolha, ela é definida pela inteligência e pela evolução espiritual da pessoa. Eu sou a pessoa mais indecisa que tem no mundo para tudo, desde as coisas mais bestas até para as importantes decisões da minha vida. Tudo para mim eu fico horas pensando, horas decidindo, fico pensando qual é o lado certo, qual é o lado errado, o que eu estou fazendo, se é isso, se não é. Isso vale para tudo, desde para ir numa festa, a roupa que eu vou colocar, para mandar um texto, o texto como que ele tem que ser, se eu tenho que decidir alguma coisa, como que isso vai ser. Sou muito indecisa. Muito indecisa. Na verdade, sempre quis ser independente, em todos os sentidos. Desde morar fora de casa, ter a minha independência financeira, ter um trabalho próprio, não depender realmente de família, não que eu não gostasse, né, mas mais por uma opção pessoal até realmente de conquistar alguma coisa como se fosse o próprio. Então, desde pequeno já trabalhava com trabalhos na minha área, que hoje eu atuo como publicitário, né? Aí veio a ideia de ir para Londres. Só que no começo tu acha que tudo muito impossível, né? Aí vai passando o tempo, tu começa a ver, nossa, é mais fácil do que ir para São Paulo, sabe? Tem todo o lance, o mais difícil é a coragem, é a disposição, a determinação, tu tá determinado a enfrentar tudo aquilo lá, sabe? Toda essa luta, toda essa bad trip que tem que passar, assim, sabe? E foi isso, essa foi a decisão de saber me virar sozinho também. E de, principalmente, cultural o motivo. Com 13 anos, na verdade, quando eu realmente decidi que eu queria trabalhar na área da comunicação, eu comecei a correr atrás realmente. Eu tive uma ajuda do meu pai, tudo para conseguir investir em alguns equipamentos para poder estar trabalhando na área. E a partir desse momento, realmente eu comecei a me profissionalizar, a buscar conhecimento, estudo e realmente seguir o caminho da comunicação. Então é um momento assim, difícil, porque eu queria sempre levar tudo do meu jeito, conseguir pagar as minhas contas e fazer o trabalho com o meu próprio esforço, né? Então era um desafio para mim e até um desafio para a própria família, né? E que aí eu morei então com um brasileiro, um italiano e um australiano, num flat, né? Num apartamento bem pequeno. E aí então, lá eu fui aprendendo muito inglês com esse australiano, eu acordava, a gente tinha que falar inglês, dormia já falando inglês, mesmo não sabendo falar nada, mas muito gesto, muita expressão, né? Tu acaba pegando uma coisa ou outra.
E para arranjar emprego não foi fácil, especialmente pelo fato de eu não falar inglês, né? E eu andava para cima e para baixo, sabe? Na minha ideia eu já queria pegar um esfregão na mão e um balde. Oi, posso limpar aqui? Posso passar um esfregão no chão? Só que isso não é nem permitido fazer, né? Em 2000, quando eu já tinha 18 anos, eu já estava na faculdade e tudo. Realmente surgia a necessidade de eu abrir uma empresa, porque eu já não estava dando conta de todos os trabalhos. E com a abertura dessa empresa eu consegui conquistar novos clientes, ter um respaldo melhor também no mercado, porque antes era o profissional Adriano e a partir desse momento era uma empresa formada de comunicação. Eu acredito que é uma soma dos dois, né? O destino, ele existe, mas a gente faz as escolhas também. Se eu tenho um destino para chegar, mas se eu vou chegar bem ou mal, feliz ou triste, com aprendizado, digamos assim, com amor ou com dor, é o que eu vou escolher. O sujeito, o indivíduo, né, o ser humano, ele constrói a sua história, constrói a sua identidade e constrói a sua história. Então, se ele faz escolhas certas ou não, isso vai ser uma consequência das suas atitudes. E ele que vai construir a sua história. Não acredito em destino, acredito às vezes em algumas energias que acabam contribuindo, mas porque a pessoa é capaz e ela acaba sendo empreendedora no sentido de ir além e de enfrentar essas mudanças. Tem uma certa pitada de destino aí, mas eu acho que a grande parte mesmo, quem faz é a gente. Quem decide o nosso futuro é a gente pelas nossas escolhas de hoje. Isso me dá até um desespero pensar assim, né? Porque eu sou muito indecisa. Mas eu acho que é a gente que vai construindo, a gente que vai fazendo, e tudo depende de nós. Não adianta você ficar sentado esperando do destino, não. Eu acho que você tem que fazer, por mais que seja difícil, você tem que botar as mãos ali e ir em frente. O ser humano ele costuma muito a sonhar, mas o sonho nem sempre é possível, então eu costumo botar metas na minha vida, né? Botando metas, o que é? Pode levar um tempo, pode levar 1 ano, 10 anos, mas se chega lá, há a possibilidade de se chegar com muito trabalho, muita responsabilidade, ética, enfim. Então uma das minhas metas é partir para a magistratura, né? E aos pouquinhos largar da música, ter amanhã depois como hobby. Até então tinha como profissão, mas a minha intenção é ter como hobby mais tarde. E o tempo foi passando, mas eu lembro exatamente que eu passei 17 dias e 17 noites procurando emprego. Eu não cheguei em Londres e fui conhecer, assim, sabe? O meu desespero era pegar um emprego para conseguir dinheiro, para renovar o meu visto, pagar uma escola, entende? E foi bem complicado, bem complicado. Até então que eu entrei numa agência de recrutamento. E essa agência lá contratava vários profissionais, né? Na área de hospitality, que é a área de eventos, de jantares, de shows, concertos. Eles contratam várias pessoas, eles têm um time e eles vão jogando esse time para os lugares onde eles têm a demanda. Eu não fui indo muito bem no trabalho, mas dizem que dá sempre sorrindo, tu vai conseguindo as coisas e quando tu tá no dia a dia, tu vai aprendendo, né? Tu é obrigado a aprender. E foi isso que aconteceu. Eu fui aprendendo e foi um trabalho que me deu a oportunidade de conhecer aquela cidade inteira de cabo a rabo, de leste a oeste, norte a sul. A conhecer os lugares mais importantes da cidade. Uns 2 anos atrás, eu estava namorando à distância. E talvez, para me aproximar do meu namorado, eu tenha feito não sei se chega a ser uma decisão errada, mas eu larguei tudo lá em Videira e vim morar para cá por causa dele. E daí foi aí que entrou a faculdade de jornalismo. Eu tinha 18 anos na época, não sabia fazer nada, morava com meu pai e com minha mãe. De uma hora para outra eu me vejo morando com alguém, sozinha. Nós morávamos em 4, na verdade, éramos 2 casais. E eu me via ali naquele mundo, sozinha, sem saber fazer nada, porque eu não sabia cozinhar, não sabia limpar a casa, lavar roupa, não sabia fazer nada. Mal e mal sabia pegar um ônibus. E eu morava em Blumenau e eu estava começando a faculdade. Então, para mim, aquela época foi assim, ó, veio tudo junto, sabe? E eu tive que tomar decisões. E foi difícil, mas graças a Deus meus pais me apoiaram e meu ex-namorado também me apoiou. E se não fosse pelo apoio deles, eu acho que eu não teria conseguido. Principalmente mais pelo apoio do meu ex-namorado. Se não fosse o apoio dele, essas horas eu acho que eu já tinha voltado para Videira, já tinha largado tudo aqui.
Enfim, o namoro acabou, eu acabei ficando, tô morando em Balneário agora. O tarô, ele é um feedback, né, para a pessoa. Ele ajuda, eu acredito que na abertura da consciência da pessoa, para ela poder refletir sobre outras escolhas, ter mais opção, né, de escolha. É automático, sabe? Não é que ele prevê a tua escolha, ele prevê as coisas que vão acontecer, né? E dentro da tua inteligência, como eu te falei antes, e dentro da evolução espiritual que a pessoa vai escolher. Porque a gente tem o karma. Se você tem aquele aprendizado kármico ou dármico, e a tua escolha vai estar baseada nisso também. Se a pessoa tem uma inteligência mais racional, ou mais verbal, ou mais visual, tudo vai depender da escolha dela. Acho que é um conjunto de coisas, né? E o tarô vai refletir isso, ele vai ser o espelho desse conjunto que é muito complexo, que é a mente, que é o lado kármico, né, da pessoa, e vai ser em cima disso que a gente vai ver. O primeiro grande desafio, acho que na minha família, que aconteceu ao mesmo tempo, foi precisar de um sócio na agência, não como investidor, mas como uma segunda pessoa responsável pela parte administrativa, para que eu pudesse estar dividindo um pouco melhor as tarefas e atendendo melhor os clientes, né, na parte de criação e atendimento. Mas uma dificuldade que eu tive assim foi na hora de decidir o vestibular, o que eu ia fazer. Eu sempre quis medicina veterinária, daí chegou na hora de fazer o vestibular, me deu um desespero, porque eu não queria mais medicina veterinária. Mas se eu não queria aquilo, eu tinha que ter uma segunda opção, e eu não tinha no momento. Daí pensei, daí perto de fazer, eu cheguei desesperada uma vez para o meu pai: pai, eu tenho que fazer vestibular, eu não sei o que eu faço. Ele: tá, mas o que tu tem? Eu disse: eu tô indecisa. Ele me olhou e disse: tu tá indecisa sobre a tua profissão? Eu disse: eu não sei se eu quero fazer veterinária. Daí ele me olhou e ele me disse assim, aquela hora foi quando eu vi que eu tinha crescido. Ele disse: Jô, a vida é tua, tu que tem que escolher, se escolhe agora. Fiz veterinária. Primeiro não passei, depois acabei passando, não gostei. Daí depois tentei administração em Videira, minha cidade natal, né? Daí nem fiz faculdade, fiz a matrícula, fiz o vestibular, fiz a matrícula, mas não comecei nem a cursar, porque ali na semana que ia começar, eu decidi que não era aquilo que eu queria. Daí passou um tempo, daí eu decidi fazer comércio exterior. Fui lá, fiz o vestibular. Daí, não lembro se eu passei ou não, mas daí eu não queria mais aquilo, eu queria letras na UFSC. Daí tá, me inscrevi, fiz vestibular, só que daí na época eu acabei passando. Só que eu estava trabalhando lá em Videira, daí eu optei por continuar trabalhando em Videira e não fazer vestibular. Mas aí, não fazer a faculdade, né? Mas aí também foi um caos até eu tomar a decisão que eu não ia fazer e ia continuar trabalhando lá. E quando está lá se formando, às vezes no último ano a gente sabe caso de pessoas que abandonaram o curso. Até então, ele conseguiu manter a expectativa e o projeto da família. E a partir do momento que ele descobre que o seu projeto de vida é muito diferente daquilo e que ele tem coragem de abandonar tudo e fazer uma nova escolha, ele está avançando enquanto pessoa, ele está aí, na verdade, tentando ser uma pessoa mais feliz. E isso é uma coisa que envolve muita coragem e são poucas as pessoas que têm coragem de fazer. Olha, o jornalismo eu acho que foi a coisa que eu menos pensei para fazer a escolha. Um certo dia, a minha prima, que é formada em jornalismo, fui conversar com ela e ela disse: eu fiz jornalismo e eu gostei, não sei o quê. E eu comecei a ver que o jornalismo assim não tem uma certa rotina, te dá uma certa liberdade, você aprende muita coisa. Sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de escrever. E eu disse: vamos tentar, né? Daí cheguei pro meu pai: pai, acho que eu vou fazer jornalismo. Olha, essa vez tu vai ter que fazer jornalismo, você vai passar e tu vai fazer. Não quero saber de você não querer mais fazer, de você desistir, qualquer coisa assim. Eu disse: então tá bom. Fiz, passei e daí veio outro desespero enorme, que eu ia ter que me mudar de cidade. E talvez por eu ser indecisa, eu sou muito dependente. E daí ali foi um baque terrível, eu ter que sair da casa dos meus pais e vir pra cá. E teve uma certa pressão, porque você vai ter que fazer isso agora. Então eu vim pra cá. E no fim acabou dando tudo certo. Eu não pensei que fosse ser tão fácil como foi. A minha escolha, trabalhei numa empresa há 40 anos
depois me aposentei. Se o senhor pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que o senhor não faria? Ou Não, tudo que eu fiz foi muito bem. A maioria dos nossos profissionais são profissionais que não estão satisfeitos e que acabam vivendo uma vida inteira numa cidade que não gostam, muitas vezes fazendo coisas que não gostam e não sendo feliz. Será que não é por isso que tem tantas pessoas que estão estressadas, cansadas, porque não pararam ainda para refletir sobre qual é o meu projeto de vida, qual é o meu projeto profissional? E a partir do momento em que se encontram, por isso que o se conhecer é algo importante, as pessoas precisam investir mais nisso. Quem sou eu? O que eu quero? O que me influencia? O que é realmente mais importante? O projeto da minha família ou o meu projeto de vida? Ir atrás do seu sonho. Em caso de dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato com a nossa central de atendimento ao telespectador através do telefone 3341-7840, pelo e-mail tv@univale.br ou no endereço Rua Uruguai 458, Caixa Postal 360, CEP 88-302-202, Itajaí, Santa Catarina. Às vezes, uma escolha mal sucedida resulta em arrependimento, que, segundo o dicionário, é o ato de sentir culpa ou pesar pelos erros cometidos. Mas ainda há quem acredite que é melhor se arrepender pelo que fez do que não fazer. Não, de forma nenhuma. Eu acho que a gente não pode se arrepender. Eu acho que a gente tem que erguer a cabeça e ver que aquilo foi um erro que realmente vale a pena para o futuro não acontecer novamente, né? Eu já vi muitas pessoas chegarem lá e se arrependerem, achando que ia ser uma coisa e sendo outra. Eu acho que vai ser o que tu quer que seja, primeiro de tudo, assim. Por exemplo, se tu quiser passar 3 anos na Inglaterra sem falar inglês, tu passa só falando português. Tu vai encontrar brasileiros o suficiente para só falar português. Então, foi uma coisa muito de ti, querer aprender inglês em 3 meses ou em 3 anos. E o lance de voltar, eu não tive um arrependimento de voltar, eu tive um problema de adaptação só. Para se arrepender, a gente tem que tomar uma decisão. Tem que fazer alguma coisa, tem que modificar. E muitos, por exemplo, eu vejo na escolha da profissão, numa faculdade, alguma coisa assim, acho que tudo aquilo que a gente faz com prazer, com vontade, a gente faz muito melhor. Então, na questão de escolha mesmo, acho que cada um tem que ir pela sua vontade própria e vencer qualquer barreira, porque o máximo que vai acontecer é de repente não dar certo, mas eu acho que é muito difícil uma pessoa que quer realmente alguma coisa e vai atrás, fazer com que isso dê errado, né? O que a gente, na verdade, eu trabalho com adolescentes na universidade, desenvolvo vários programas, porque o que nós ali da seção de processo seletivo começamos a observar, indo nas escolas, conversando com esses adolescentes, é que eles têm pouca informação. A escola lhe passa pouca informação sobre profissão, sobre cursos, sobre o mercado de trabalho. As escolas hoje, elas têm a função mais de preparar para a prova do vestibular do que preparar para a vida. Eu pretendia fazer medicina veterinária desde pequeno, mas depois que eu assisti uma cirurgia na minha cachorrinha, não desisti da ideia e foquei mais na área da comunicação. Assim, por enquanto eu prefiro jornalismo. Tenho contato com o pessoal de jornalismo, conversei bastante já sobre o curso, mas não tenho ainda bem decidido, vou fazer isso. A orientação profissional são alguns encontros em que a gente pode estar fazendo com os adolescentes em grupo ou individual, no mínimo 8 encontros, e que nesse momento nós vamos estar discutindo 3 etapas importantes para que ele consiga escolher. Primeiro, o autoconhecimento. Se o adolescente não se conhece, ele não pode escolher. Porque a partir do momento que ele não se conhece, ele não sabe o que ele gosta. E, na verdade, o adolescente, ele gosta de muitas coisas. O segundo momento é um conhecimento a respeito das profissões. Quais são as possibilidades do mercado de trabalho? Né? Então, de 50 profissões, quais seriam as profissões que, de repente, teria mais aptidão? E o terceiro seria a possibilidade de trazer esse adolescente para dentro da universidade, proporcionar bate-papos com profissionais, com acadêmicos, para que ele possa, então, efetivar a sua escolha propriamente dita. Na
A separação dos meus pais foi barra pesada, assim, tive que decidir para que lado eu tinha que ir, pesou bastante na minha vida. Eu acho que se eu tivesse ficado com a minha mãe desde o início, eu teria outro rumo na minha vida agora. Eu decidi ficar com meu pai e foi diferente. Não me arrependo, achei bacana que eu conheci mais o meu pai, eu não conhecia ele, descobri bastante coisa dele, mas agora eu voltei a morar com a minha mãe e achei bacana também, porque eu não conhecia nenhum dos dois e agora eu conheço um pouquinho mais deles. Como taróloga, como psicóloga, como ser humano, eu acho que as pessoas sofrem influências. Se a pessoa é mais frágil mentalmente, ela sofre mais influência, claro. Aquela questão, será o que vão achar de mim, ou o que vão falar de mim? Então eu acho que isso aqui de repente fez eu demorar um pouco para tomar certas decisões. E também vejo que várias pessoas ao meu redor pensam da mesma forma, se preocupam um pouco com o que a comunidade, as pessoas, os familiares vão falar ou vão comentar sobre aquilo e, independente disso, tomam uma decisão muito tarde. Eu acho que a escolha está muito ligada a uma questão de querer, mas o poder está muito ligado ao que os outros vão falar, né? E eu acho que, independente disso, todo mundo vai chegar um momento que vai querer tomar uma decisão, alguma mudança. E eu sou uma pessoa que, por instinto próprio, não gosto de dar satisfação a ninguém. Então, de repente, eu me senti incomodado de ter que sair, chegar muito tarde em casa, e eu não parava nunca. E eu acho que até por uma questão de sonho mesmo, em ter um local para morar, para viver. Então, no ano passado, a partir do momento que eu fiz a escolha de entrar um sócio na agência, eu já acompanhou junto essa mudança minha, foi a saída de casa mesmo. Então foi até um pouco engraçado, porque ninguém sabia que eu ia sair de casa. Eu já estava com o meu apartamento, estava em reforma, tudo, e em um mês ele ficou pronto, a reforma, e quando estava assim, nos últimos dias para eu sair de casa, eu fui pegando as roupas aos poucos, fui saindo, aí quando eles perceberam que eu não estava morando mais em casa. Foi bem engraçado. Aí até que chamaram para conversar, tudo, mas eu já estava fora de casa, porque eu não sabia nem que atitude tomar para avisar a família que eu não estava mais morando na minha casa, porque eu também não tinha motivo contra isso, né? Na verdade, foi uma escolha pessoal. A escolha é muito subjetiva, ela vai depender da personalidade de cada pessoa e essa personalidade ela também é construída, né? Então, pela família, quem que cuidou dessa criança, todo o desenvolvimento psicológico vai ter essa influência novamente do social e novamente familiar. Então, a pessoa que passou por experiências positivas, que passou por mais pontos positivos do que frustração, ela vai ter uma base emocional e psicológica muito melhor para estar tendo coragem de tomar decisões no seu futuro. Foi complicado, assim, foi nesse um mês de período de reforma do apartamento, assim, todo dia eu falava, hoje eu vou conversar, eu vou avisar, não conseguia. Eu me arrependo um pouco porque hoje eu vejo que não tem problemas nenhum de ter saído de casa e ter feito a escolha, mas acho que eu poderia ter conversado acho que um pouco melhor antes, até para não deixar os pais um pouco tristes, de repente sem resposta, porque essa atitude sem de repente avisar, né? Mudou bastante. Escolhi ter filhos e ser dona de casa. Eu era professora, né? E preferi ficar em casa, cuidando da minha filha, do meu esposo e da minha casa. As pessoas acham que as pessoas têm uma pressão social de ser dona de casa? Tem. Isso aí eles cobram, a sociedade cobra um pouco. Mas é uma opção, né? Eu me sinto bem assim, meu marido gosta, concorda também. Eu também cheguei a fazer jardim, quando consegui lá uma mulher, uma socialite inglesa, queria alguém fazer jardim, não tinha. Era primavera, crescia flor o tempo todo. E quando eu fui ver o jardim, eu levei 4 dias para fazer. Eu nunca fiz jardim na minha vida, né? Tu sabe plantar? Ela perguntava, sabe, eu sei plantar. Tu sabe podar? Sim, sabe? Ela me dava as coisas na mão, dava um desespero, sabe? Mas é o lance de tu precisar, tu ter que fazer, assim. E nada foi um trabalho escravo, nada foi um sacrifício, sabe? Eles têm um respeito muito grande com um trabalho que para o Brasil é um trabalho subalterno, mas para lá é um trabalho como qualquer um outro, sabe? Enquanto eu fazia esse trabalho de jardinagem,
No almoço, meio-dia, eu sentava com a família e tinha um almoço junto com eles. No café da tarde eu estava lá, ela conversava comigo como se eu fosse um hóspede da casa dela. Perguntava se eu estava cansado, se eu tivesse, eu podia ir para casa. É um respeito muito, muito grande. É um respeito que eu não tinha nem conhecimento que eles tinham, assim. Eu não tratava minha empregada como ela deveria ser tratada, entendeu? Aí é até bom por esse lance, assim, de saber respeitar, de ter igualdade. A escolha é divina na nossa vida, né? Você escolher se você vai ter filhos, ou vai ser uma médica, ou uma advogada, se você vai casar, se você vai continuar morando no Brasil, não, tudo. Acho que é magnífico. A escolha é um dom, assim, maravilhoso que Deus nos deu e a gente só tem muito a agradecer. Mas está muito ligada, na minha opinião, com o karma e com a capacidade mental da pessoa. No meu caso, eu procuro muitas opções, muitas ajudas, recorro muito para minha irmã, para o meu pai. Eu odeio que as pessoas vejam que eu sou indecisa, assim. E então, as pessoas ali da minha família que sabem mais me apoiam, sabe? Mas eu acho que vai muito da pessoa analisar a vida dela, o que é bom para ela. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu tenho que decidir alguma coisa, eu sento longe de todo mundo, assim, e começo a pensar. Primeiro eu vejo o que é prioridade para mim. Se aquilo vai fazer sentido para mim nesse momento e depois na minha vida se eu vou conseguir aproveitar aquilo. Eu vou por esse lado. O lance da saúde já vem o desgaste, tá desgastado, de ser frio durante 9 meses e calor só durante 3 meses, sabe? Aí também chega uma hora que tu vê, tá, meu objetivo já foi esse, eu queria aprender o idioma, aprendi. Eu não fui para lá para ganhar dinheiro, prometi a mim mesmo que eu fui para lá para gastar o dinheiro lá, assim. E gastei viajando, me divertindo, conhecendo. Já fui conhecer os países que eu queria conhecer. E, lógico, queria conhecer muito mais. Se Deus quiser, eu ainda vou. Quem sabe realmente muito bem o que quer, sabe onde quer chegar, eu acho que esse é a pessoa que deveria realmente tomar a decisão naquele momento, não esperar muito para que aconteça, porque de repente pode ser tarde, ou ele deixou de acontecer muitas coisas que vai ter como benefício no futuro, mas que já poderiam ter acontecido também. Só que eu não fiquei parando para pensar, sabe, se eu não vou aguentar ou se eu vou aguentar. Eu fui tentar. Minha passagem de volta estava paga. Eu acho que tem que pensar nisso. Tu vai viajar, a tua passagem de volta está paga, assim. E, ter a coragem é difícil, ter tudo isso. Talvez seja, assim. Mas se tu quer mesmo, a coragem já vem junto, eu acho. Eu queria muito. E se tu quer muito, a tua coragem já vem junto, sabe? Já vem de brinde ali, é o teu crédito, a tua coragem, a tua determinação, é o teu foco. Por que tu não vai fazer se tu quer muito, sabe? É ao menos o que eu pensava naquele momento, assim. Por que eu não vou para lá se eu não quero muito? Foi difícil arranjar dinheiro, foi difícil... Tudo foi muito difícil. Só que nada é fácil, né? A frase, o homem é condenado a ser livre, foi questionada pelos filósofos existencialistas. Para eles, ela representa a responsabilidade em sermos livres, mas acaba provocando uma escolha. Eles também acreditam que o fato de não agir já é a própria escolha. E este foi o programa de hoje. Se você quiser mandar sugestões para novos temas ou dizer o que achou do programa, é só enviar um e-mail para antenado.tv@univale.br. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Eleanor, put those boots back on, kick the heels into the Brooklyn dirt. I know it isn't dignified to run, but if you